Gente, bem, então, primeiro, boa noite, Emily, boa noite, Natália, muito obrigada por terem aceitado o convite, pela participação. O Terra Preta Cidade é um coletivo de mulheres negras que, através de práticas de pesquisa e práticas artísticas, visam criar narrativas multilinguagens e processos formativos e curatoriais voltados para desembranquecer a cidade. Bem, gente, boa palestra, né? E depois a gente bate um papo, a gente conversa um pouco, troca uma ideia sobre o que vocês trouxerem para a gente. Tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Quer começar, Natália? Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que vai guiar um pouco a nossa conversa, né? Pedir só para atualizar o meu nome, porque eu não estou conseguindo fazer isso aqui pelo Zoom hoje. Mas eu mandei aí no chat, aí eu não sei se quem está nessa função de anfitrião se consegue alterar ali o nome. Porque Emily, vou alterar, você está como co-host agora, tá? Aí eu consigo, né? Legal, perfeito. Vou compartilhar aqui a apresentação também. Agora foi certinho. Aqui. Só um instante, gente. E aí, Emily, eu começo? Sim, como é que a gente... Vocês estão com o microfone mudo, Emily. Emily e Natália. Emily, será que... A Emily estava colocando a apresentação, será que funcionou? Funcionou, eu tô vendo. Só tá com o microfone mudo. Deixa eu ver. Ah, tá. Acho que a Emily disse aqui no chat que está com alguma questão em relação ao microfone. Não é isso, Emily? Oi, está me ouvindo agora? Pronto, ótimo. Estamos prontas. Certo. Você quer começar, Natália? Eu começo aqui. A gente sempre faz uma apresentação no início, né, da coletiva, para que todo mundo conheça um pouco, enfim, de como a gente iniciou nessa coletiva, que, enfim, a gente se juntou inicialmente, mas a gente ainda não tinha esse nome de Coletiva Terra Preta Cidade, né? E deixa eu só passar para cá, que eu acho que fica mais fácil, né? E somos 5 mulheres, né? 5 mulheres de cada uma de uma região específica aí do Brasil, assim, né? E também em trânsito, muitos de nós, né, são de um estado e moram em outro estado.
e a Marina já apresentou um pouco da coletiva, mas apresentando as outras integrantes também que não estão aqui, né? A coletiva é formada pela Gabriela Pereira, né, conhecida também como Gaia, que é professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, mestre e doutora também pela FAUFBA, e é de Espírito Santo, atualmente, quer dizer, foi para Bahia e agora retornou ao Espírito Santo, né, Natália? Tem que até atualizar aqui mais esse trânsito. Sim. Natália, né, que está aqui também junto comigo hoje, é comunicadora social, militante pesquisadora, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG e doutoranda em planejamento urbano e regional pela IPUR-FRJ, que é do Rio de Janeiro, mas atualmente está em Minas, né, mas também está cada hora aí num trânsito diferente também. Eu sou arquiteta urbanista e pesquisadora também, sou de São Paulo e atualmente moro no Rio de Janeiro, sou no interior de São Paulo, né, atualmente moro no Rio de Janeiro, e nesse momento faço mestrado de planejamento urbano no IPUR, né, juntamente com a Natália, e além disso trabalho na assessoria do direito à cidade, na mandato da vereadora Thais Ferreira aqui no Rio de Janeiro. A Maria Luísa de Barros, que é também arquiteta urbanista, pesquisadora cultural, que é do Espírito Santo, mas atualmente mora em São Paulo e faz doutorado na FAO. E é idealizadora e curadora da plataforma Vibration, além de também ser coordenadora de pesquisa da cidade de Quintal. E a Luciana Marinck, que mora aqui também, está aqui no Rio de Janeiro, junto comigo, daqui também, do Rio mesmo, arquiteta urbanista, atualmente integrante da coletiva e também estuda política e planejamento urbano, né, faz uma pós no IPU, na UFRJ. Só trazendo um pouco esse histórico, né, eu acho que a gente não vai estender tanto nessa apresentação hoje para a gente ter mais momentos de discussões, né, mas a gente teve esse encontro, enfim, onde a gente se conectou pela primeira vez a partir de uma mesa que, enfim, foi sendo construída ali no espaço virtual, pensada, né, no espaço virtual, onde existia, né, essa discussão de arquitetas, né, mulheres arquitetas pretas num grupo e tal, e aí foi proposto para construir uma sessão para o Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano, que é o ENAMPUR, se eu não estou errando a sigla, é isso, que foi em 2019, e aí nós 5, né, a convite, acho que foi da Natália que fez esse convite, nos juntamos para fazer essa sessão, e aí essa sessão, ela ganhou esse nome de Desembranquecer a Cidade. Então, depois desse nome ser o nome da mesa, ele foi nos levando para outras discussões, nos mobilizando para outros espaços, desde criar a coletiva, quanto as próprias produções, né, que foram também trazendo esse gancho para a gente do Desembranquecer a Cidade para as outras produções, como o podcast que a gente vai falar mais à frente, né? Então, essa questão do trânsito, de estar no espaço virtual, para a gente está presente desde o início, né? Porque foi, na verdade, que nos mobilizou antes da pandemia, né? Que foi em 2018 para 2019, e depois, durante a pandemia, a gente já estava imersa nesse espaço do online, assim, né? Foi, enfim, por onde a gente se reuniu. E desde então a gente tem realizado uma série de produções, assim, né? Cada uma com seus intervalos de tempo e de atividades, de projetos educativos, culturais, artísticos, nessa área que a gente considera uma área ampliada, né, dos estudos urbanos, também participamos de eventos, de palestras, de debates, de publicações, né, enfim, publicações que já foram feitas, outras que ainda vão sair, comissões curatoriais, colaboração e participação em projetos, né, então essa rede, assim, né, acho que a gente estabeleceu enquanto coletiva, ela foi se ampliando cada vez mais
relações que cada uma já tinha nos seus territórios, nas suas áreas de atuação, né? E como somos também, né, muito diferentes entre si, diferentes áreas de atuação, acho que isso foi complementando também a forma como a gente foi produzindo também, né? Mas uma das produções que foi, enfim, no início da coletiva, né, e segue também sendo algo que a gente consegue, né, dialogar bastante de forma conjunta, através de uma escrita coletiva, né, uma escrita e uma produção de áudio, né, sonora também, coletiva, é o podcast, né, Desembranquecendo a Cidade, onde a gente teve esse primeiro ato também, né, que foi o primeiro episódio que tem esse nome, Desembranquecendo a Cidade, que marca um pouco também de como a gente estava pensando, né, que seria essa produção através da multilinguagem, né, diferentes linguagens, para trabalhar essas questões do desembranquecer a cidade no campo dos estudos urbanos, né? Então, depois disso, a gente teve outros episódios do podcast, e, enfim, a gente vai deixar o link no final, quem quiser acompanhar ou quiser ouvir, está disponível no Spotify, acho que na plataforma do Spotify, mas a gente, além disso, também tem uma produção escrita, né, desse podcast no Medium, que também é possível acessar, e foi, assim, algo muito importante, acho, né, e depois a Nath pode complementar também, se quiser, a minha fala, essa possibilidade de fazer essa produção conjunta, assim, né, coletiva das nossas pesquisas, né, o que ambas estavam ali, né, pesquisando nesse momento, e as confluências também, né, quando a gente vai aumentando também o acesso a muitas autoras, né, e muitos pesquisadores, através dessa possibilidade, assim, né, que a coletiva traz de reunir um pouco esses conteúdos e essas pesquisas que fogem, trazem aquilo que a gente fogem não, né? Que trazem aquilo que é um dos porquês, né, do desembranquecer a cidade, que é de trazer tudo da cidade que está nela, né, mas que de certa forma foi excluído da história dela, né, excluído dessas histórias oficiais, e trazer essas narrativas para esse campo também, né, dos estudos urbanos. Então tem sido esse caminho, né, que a gente tem percorrido, assim, né. Eu já até estava falando dessa parte por que desembranquecer a cidade, né, que é o mote, assim, né, principal, que a gente, enfim, tem desdobrado outras discussões através dele, né, e a gente traz bastante isso no primeiro podcast, foi algo que a gente trouxe também lá para essa mesa inicial no Enampu, que esse desembranquecer a cidade significa repovoá-la, né, coisa que foi sequestrada dela como se não fosse digno, relevante, próprio ou real, né? E trazer tudo isso à tona para essas discussões do campo dos estudos urbanos, né? Do planejamento urbano, enfim, de pensar a cidade ou a forma como a cidade foi construída, né? Tem sido algo que permeia bastante as discussões que a gente traz, as produções que a gente faz, enfim, nas diferentes linguagens, né, também que a gente dialoga. Vou passar aqui. E para nós, né, até fazendo essa intersecção, né, que somos essa coletiva, né, interseccional, né, é muito importante trazer também essas autoras que nos dão essa referência, né, como Beatriz Nascimento, do Corpo Mapa, porque isso também está imerso na nossa própria, enfim, na nossa própria história, né, na nossa própria experiência enquanto mulheres negras, né, e nos trânsitos que a gente tem feito ao longo, né, dos séculos, mas também hoje, né, considerando os nossos próprios trânsitos, né. Então, inclusive, algo que a gente traz bastante no segundo episódio do podcast Corpo Mapa,
que é essa referência de Beatriz, que é: carregamos um corpo-mapa de países longínquos e nos refazemos em cada pedaço de terra que vimos renascer em tantos cantos de formas improváveis, né? E a Beatriz, ela traz bastante essa relação desses trânsitos e a forma tão de diferentes experiências, enfim, diferentes formas que isso hoje ainda carrega, né, essa relação do trânsito muito própria às mulheres negras, né? Eu acho que tem uma questão que você contou, Emily, né, que é bem importante, né, que é essa relação entre a formação da coletiva e um conjunto muito amplo de acadêmicos e acadêmicas negros e negras, né, em diversos espaços, né, quer dizer, estou falando de acadêmicos no contexto da universidade, dos programas de pós-graduação, que trazem, né, suas histórias, experiências temáticas e referências bibliográficas para ampliar, né, o escopo do debate sobre os estudos urbanos e esses trânsitos, né, também. Então, Emily pontuou, né, essa questão da participação na formulação de políticas públicas através do legislativo, no meu caso, a participação em consultorias em diversas instituições. Então, esses trânsitos diversos em diversas instituições, ampliando o escopo da discussão evidenciando uma série de questões que foram historicamente obliteradas, né, nos estudos urbanos, e a necessidade de retomarmos, então, o debate, que não se inicia agora, como a gente está apresentando aí, referências, mas que ganha continuidade, ganha corpo, né, ganha volume a partir dessa inserção de uma série de pesquisadoras e pesquisadores negros nos diversos espaços, né? Então, acho que isso é um dado muito importante. Isso, e entre essas, né, pesquisadores, intelectuais, né, negras e negros, né, tá a Beatriz Nascimento, que está bastante presente nesse segundo episódio, mas está presente na coletiva, assim, como um todo, né, que é alguém que a gente sempre referencia em todos os espaços onde a gente vai, né, enquanto nos toca, enfim. E aí, já até trazendo esse gancho para um pouco depois, né, do que eu vou seguir aqui apresentando, e depois a Natália vai trazer a outra experiência também, né? Mas uma discussão que a gente coloca também é como pensar esse corpo-mapa diaspórico que vem lá, né, dessa discussão que a Beatriz traz, sabendo desse resultado de tantos trânsitos, de tantas experiências, né? Que se a gente está falando de trazer, de colocar, né, na cidade tudo aquilo que foi sequestrado, que tentou se excluir dela, né, de quem, enfim, construiu a cidade, ou quem esteve presente aí nesses trânsitos desde esse momento, né, diaspórico, e como a gente pode fazer isso sem evitar a armadilha dos estereótipos, né, sobre os conteúdos e sobre as memórias, isso tanto nesse, né, através dessa ancestralidade, quanto também, né, pensando o agora e o futuro também, né, aí já pensando também na relação com as próprias políticas públicas, né? E acho que isso também é algo que nos mobiliza, assim, cada uma na sua área de atuação, né? E da forma como a gente vai cada vez mais, né, se apropriando e, enfim, recebendo mais esses conteúdos a partir de outros autores e autores negros, né, que têm trabalhado esse tema. E que, no meu caso, né, que me traz bastante, vou passar aqui já para essa parte dos trânsitos, para a minha pesquisa atual de mestrado, que é algo que ainda está em produção, né, ainda está com bastante questões ainda para serem pensadas, ainda não é nada definido, mas que eu, enfim, pensei, eu e a Natália, né, a gente pensou em trazer alguns diálogos aqui hoje para a conversa, através do que a gente tem trabalhado nas nossas produções individuais, mas o que a gente sempre tem dialogado através da coletiva Terra Preta tem sido esse espaço também de encontro, né, de contribuição para a gente seguir com as nossas pesquisas. E na minha pesquisa eu tenho dialogado com o trânsito das mulheres negras na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Esse tema, ele, enfim,
Ele me chegou, assim, acho que em 2017, 2018, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e comecei a usar bastante o trem aqui, né, que é um meio de transporte bastante usado por quem vem da Baixada, que é a região, faz parte da região metropolitana do Rio, para chegar até a capital, né? E é um contexto que a gente já sabe bastante conhecido das capitais, né? De outras capitais também, não tem tanto conhecimento, né, de como em Minas, mas acredito que essa relação de capital e de outras cidades próximas, ela está presente em basicamente todas as capitais. E ver esse movimento, né, dos grandes deslocamentos que são tão presentes assim, né, na região metropolitana, e quem são essas pessoas que fazem esses deslocamentos e tal, sempre me deixou muito mais próxima de acompanhar, sobretudo, né, e principalmente, o deslocamento de mulheres, né, em sua maioria mulheres negras, que realizam esse trânsito para trabalhar nos serviços domésticos, né, na capital, e outros serviços que também têm ali uma condição bem precarizada, né? Isso acho que foi a primeira coisa que me mobilizou. E aí, quando comecei a ter mais acesso, mais informações, já estava um pouco envolvida nesse campo das políticas públicas. Esse mapa, que foi um mapa realizado pelo Instituto de Transporte e Desenvolvimento, que é o ITDP, ele fez um comparativo, né, de grupos assim específicos através desse atravessamento de renda, gênero e raça, que estão mais próximos ou mais distantes, né, dos terminais de média e alta capacidade, né, que são aqui no Rio são considerados os trem, o metrô e as estações de BRT. Embora esteja, né, muito precarizado para ser considerado estações de média capacidade, né, que deveriam receber mais pessoas, mas aqui tem essa consideração assim. E nesse mapa elas trabalharam o fato de que esse grupo específico social das mulheres negras, em sua percentagem, são as que estão mais afastadas, né, até mesmo do que a média da população total, desses terminais de média e alta capacidade. Então, isso traz alguma, assim, dá para indicar que essas mulheres, elas estão tendo um pouco mais de dificuldade para chegar nos locais, porque elas não estão próximas, né, desses formatos, né, desses modais de transporte que facilitariam ali o acesso para chegar, né, nos diversos deslocamentos que essas mulheres, né, essas mulheres negras, em sua maioria, realizam pelas cidades, né, ou pela região metropolitana. Então, esse acho que foi um dos primeiros disparadores, né? Mas aí tem vários outros que são a partir da experiência mesmo que essas mulheres elas têm, né, ao fazer esses deslocamentos diários, né? E toda a naturalização mesmo, né, que existe desses grandes deslocamentos nos centros urbanos, né? E a partir de outras, assim, né, esse intercâmbio do que tem sido discutido, né, por outras pesquisadoras, né? Eu cheguei até essa pesquisadora que é o nome dela, essa arquiteta, né, pesquisadora que o nome dela eu sempre tenho dificuldade de falar, que é a Leca Lacalaca, que é uma arquiteta e crítica social e artista, né, multiartista também, que é de Joanesburgo, na África do Sul, e ela estuda um pouco também essa relação das mulheres e do corpo feminino, né, no espaço da cidade, em relação ao espaço da cidade, espaço arquitetônico, espaço de circulação, né? Então, ela traz, através dessas pinturas e dessas colagens, um pouco dessa relação dessas mulheres, e sobretudo mulheres que também são imigrantes de outras regiões, de outros países africanos, nesse acesso, nessa circulação desses espaços da cidade, a forma como o corpo dessas mulheres pode estar em vários momentos se interage com esse espaço físico criado, né, das cidades no formato que ele é criado. Então, ela fala dessa relação desses prédios, muitos desses prédios completamente assim, né, fechados, espelhados, ou do acesso aos locais de transporte, a forma como essas mulheres acessam, ou como elas estão expostas em certos momentos, algumas
vulnerabilidades desse espaço também, né, nos seus deslocamentos, e quanto em vários momentos isso também é invisibilizado, assim, né? Isso é quase que como se ela estivesse invisível ali no sentido das suscetibilidades, né, que ela vai ter ao se utilizar desses ou de um equipamento de transporte ou da própria relação mesmo com o edifício, com a construção aqui que está ali próxima dela, ao passar, ao transitar a pé ou transitar no transporte público, né? E essa relação, né, que dupla, né, que as mulheres pretas, nesse caso, estão sujeitas, tanto da generificação quanto da racialização, vai impactar totalmente, assim, né, na forma de realizar esse deslocamento, né? E aí, voltando um pouco para a relação, né, da região metropolitana, tem muitos contextos que isso vai sendo atravessado, né, através, estou fazendo essa pesquisa através também de entrevistas, enfim, de relacionando a experiência de algumas mulheres que fazem percursos diferentes e que têm atividades diferentes no dia, né, mas que não são exatamente as atividades mapeadas nas pesquisas de mobilidade urbana, como origem e destino, por exemplo, né, que tem mais foco ou no trabalho, ou no local do estudo, e aí se a gente for colocar todas as outras atividades que essa mulher preta ou essa mulher periférica vai passar para chegar até a sua volta para casa, né, e o deslocamento a pé também, né, que a gente tem que considerar, mesmo que seja utilizando um ônibus, utilizando outra forma de transporte, tem uma parte do caminho que é a parte desse deslocamento a pé, tem uma parte do caminho que é a parte da espera, que é a parte do tempo, né, dedicado a esperar outra forma de transporte e tal. Então, foi mapeando um pouco dessa experiência que vai fazendo com que algumas estratégias também sejam utilizadas, né? Não necessariamente a lógica do caminho mais rápido ou da capacidade dos modais de transporte vai ser o que vai ser levado em conta ou em consideração para a realidade dessa mulher, né? Enfim, dessas mulheres, né? Em diferentes situações e vindos de diferentes cidades também, de diferentes territórios. Então, isso vai impactando a própria forma como ela vai, o que ela vai estar fazendo, né, no momento desse deslocamento. Então, esse momento da chegada e do ir, do meio do caminho, ele vai trazer complexidades assim muito diferentes para cada uma dessas relações, né, que são estabelecidas. Em alguns momentos vai ter um espaço ali de sociabilidade construído dessa rotina, né, desse mesmo deslocamento sempre, né, todos os dias. Ou outros momentos ele vai trazer uma suscetibilidade, porque tem uma relação, né, que a gente já sabe também histórica do assédio, da propensão à violência, né, algum tipo de violência, até mesmo sexual nesse espaço, dentro dos ônibus, a gente tem dados que revelam isso também, e outros fatores que podem também gerar diferentes experiências dependendo do território, né, de destino, território de origem, o horário, né, dessa saída, dessa chegada e dessa saída, e as estratégias que vão permanecer para realizar esse trânsito de uma forma que atenda ali as necessidades dessa mulher que, né, dependendo da sua relação familiar também, da sua rede de apoio, vai alterar bastante, né, a relação com o próprio transporte, ou entre passar em uma rua ou não, né, ir para uma avenida ou não, entre fazer um caminho e atravessar uma passarela ou não, né. E aí eu volto um pouco também nessa questão, né, da racialização, para pensar a forma como as populações, né, que estão nesses locais onde já tiveram, né, grandes estruturações urbanas, ou tiveram grandes obras que, enfim, criaram também uma série de barreiras, enfim,
atravessamentos ali, né, naquela localidade, a forma como essa população vai ali pensando e se organizando também de forma estratégica para circular por esse espaço para conseguir chegar, né, e, enfim, alterar um pouco a lógica do que está estabelecido oficialmente, né. Então, eu trouxe também essa referência do Glissant, que, enfim, tem sido útil para essa questão da experiência dessas mulheres, né, ao dialogar por essa região, quando ele traz esse direito à opacidade, né, como uma questão que não é um fechamento, né, não é uma autarquia impenetrável, mas é uma série ali, né, de relações, que eu, enfim, no meu caso são relações, que vão coexistindo, confluindo, né, tramando os tecidos às vezes em um mesmo espaço, né? Tem diferentes ali relações desse trânsito, desse deslocamento, nesses exemplos que eu dei, por exemplo, entre um caminho ali que estava estabelecido oficialmente da passarela, mas que para essas, né, muitas dessas mulheres e dessa população no geral, o factível é acessar por esse buraco que foi feito no acesso da via do trem, né? Então, assim, até mesmo em termos de segurança, né? Ou um deslocamento que pode ser mais caro, que pode ser mais custoso, e tem ali uma outra forma que não é tão utilizada, não tem tantas pessoas, não tem tanta movimentação de pessoas utilizando, mas que é a saída para conseguir acessar com o recurso que se tem, né, com o recurso financeiro que se tem. Então, vai chegando um pouco nessas questões, assim, mas ainda está bastante, enfim, sendo, enfim, produzido, né, sendo nessa fase ainda de pesquisa e tal, e ter acesso, né, esse tipo de conteúdo, né, e de pesquisa, enfim, de autores negros, como é o Eduardo Glissant, né, tem sido positivo para entender que não tem uma única resposta, um único planejamento, assim, né, de cima que dê conta dessas questões, né, que são complexas, que são, às vezes, também já estão ali sendo utilizadas como, né, uma solução ali local há muito tempo, mas que não estão presentes ainda, né, nas políticas de mobilidade urbana. Então, acho que tem sido um pouco esse caminho. Eu vou passar para a Natália, porque para a gente não estourar muito tempo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não tem, então já vou passar para você, Nath, que vai trazer uma outra, né, uma outra pesquisa, uma outra perspectiva que acho que vai contribuir aí com a discussão que vocês estão fazendo. Aí você me avisa, Nath, que eu vou passando aqui o slide, tá? Te agradeço demais. Obrigada, Emily. Vou, então, iniciar aqui. Então, essa questão, né, esse atravessamento que eu estou chamando de espaço interseccional, né, a questão do pensamento feminista negro, das poéticas feministas negras e a cidade, é um atravessamento que me mobiliza muito minha sensibilidade, né, minhas questões de pesquisa. Então, no mestrado, essa foi a questão central, né? E eu estava olhando para, e aí estou falando, né, num curso que tem como base Minas Gerais, né? Estava discutindo a questão da Isidora, em particular a ocupação Rosa Leão, no mestrado, construindo essa lente interseccional para poder entender o conflito. Então, esse é um tema que sempre esse atravessamento sempre me acompanha, e também em diversos outros trabalhos, né, curatoriais, de consultorias, como pensar numa lente interseccional para perceber a cidade. E acho que um ponto importante disso implica no reconhecimento de que a masculinidade, o sexismo, a branquitude impõem limites muito sérios ao conhecimento geográfico, ao conhecimento da cidade, aos estudos urbanos. Então, não se trata apenas de incluir no escopo dos estudos urbanos, que muitas vezes desperceberam, invisibilizaram, rasuraram as presenças negras, as presenças femininas nos estudos urbanos. Não se trata de uma inclusão
em algo que foi construído sem a presença desses sujeitos, dessas pessoas, mas se trata justamente de reconfigurar, rediscutir, passar sobre novos crivos esses estudos urbanos a partir de de lentes que vêm dessas posicionalidades, né? Desses locus epistêmicos. Então, esse reconhecimento dos limites impostos historicamente pela masculinidade branca, um entendimento mais amplo do que é a cidade, é algo que me mobiliza e nos mobiliza enquanto coletivo. Um segundo ponto aí nessa introdução é pensar que, quando estamos falando de pessoas negras, não estamos falando em objetos estáticos de análise e pesquisa, mensuráveis, mas estamos falando de realizações, de atividades, realizações situadas no tempo, no espaço, complexas, baixo um contexto de supremacia branca. Então, são diversas estratégias, táticas, movimentações cotidianas de produção de vida, de produção de projetos de liberdade, de produção da manutenção da vida, e num contexto que é, em geral, né, extremamente adverso. Então, a ambivalência, a contradição, as múltiplas narrativas são extremamente fundamentais para poder construir esse entendimento. Então, em primeiro, para fechar essa introdução, uma das muitas maneiras de que raça, racismo, sexismo se manifestam é através de sistemas de conhecimento coloniais, imperiais, que expressam a normalização, a normatização de classificações baseadas em disciplinas, em lugares hierarquizados e num lugar que nunca é posicionado, que é o lugar masculino branco. Então, é preciso desacreditar certas narrativas de maneira que possam emergir um conhecimento geográfico que seja muito mais amplo, diverso, e consiga incorporar efetivamente a diversidade do que é a cidade, a complexidade do que é a cidade, do que são os estudos urbanos. Se você puder passar, por favor, Emily. Então, só para pontuar, então, quando estamos falando de interseccionalidade, já há, né, como resultado da própria movimentação das mulheres negras em diversas latitudes, né, um conhecimento muito mais amplo, né, uma inserção do paradigma da interseccionalidade nos meios acadêmicos e nos meios militantes. Mas é importante, sem dúvida, muito rapidamente, considerar que essa é uma contribuição do pensamento feminista negro. Ela tem marcos que são muito importantes, né? Dentre elas, a pergunta, né, que é considerada inaugural da Sojourner Truth, que está do meu lado direito, e eu não sou uma mulher. Esse foi um pensamento, uma questão que contribuiu fundamentalmente para reconfigurar os feminismos, né, a partir de pensar quem são os sujeitos do feminismo e quais são as experiências que moldam os feminismos, né? Pensando que certos paradigmas importantes, né, certas questões importantes dos feminismos, como a crítica à domesticidade conjugal, certa opressão no âmbito doméstico, familiar, não se configura da mesma maneira para as mulheres negras. Mulheres negras foram, e aí, consideradas como não mulheres, fora do escopo do que era ser mulher, em muitos períodos históricos, né, no período colonial. Então, era preciso reconfigurar os feminismos para poder incorporar efetivamente essas sujeitas, né, essas mulheres. E era preciso, portanto, então, reconfigurar quem é o eu do feminismo, né? Quem é o sujeito do feminismo. E aí o coletivo Combahee River, que foi talvez também um dos primeiros, né? Pensando que a interseccionalidade enquanto paradigma, né? Com esse termo, né? Foi configurado a partir do Black Feminism dos Estados Unidos.
Então, Combahee River foi absolutamente fundamental para fazer essa união, essa formulação que torna imbricado gênero, raça, classe, sexualidade. É um coletivo de mulheres negras lésbicas, coletivo militante nos Estados Unidos. Se puder passar, Emily. Também, rapidamente, há muitas, as intelectuais negras brasileiras têm um papel muito central, não só na configuração, na formulação do que é a sociedade brasileira, da complexidade do intercruzamento entre gênero, raça, classe e sexualidade no Brasil, com uma contribuição absolutamente fundamental na América Latina, né? Então, estou aqui citando três: Lélia Gonzalez, Teresa Santos, a Beatriz Nascimento, que já foi citada pela Emily, algumas das intelectuais que foram absolutamente fundamentais para pensar nessa, como a Lélia Gonzalez chamava, tripla opressão. E no movimento latino-americano, que tem como marcos fundamentais os encontros de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, que resultaram no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e na formulação, enfim, mais ampla do movimento de mulheres negras, que é absolutamente fundamental e incontornável hoje para a gente pensar os feminismos. Se puder passar, por favor. Então, um ponto importante em relação à interseccionalidade, ainda para continuar nessa questão, a formulação da Mara Viveiros, né, também uma intelectual negra colombiana, me parece muito importante para a gente poder visualizar, vislumbrar a questão da interseccionalidade e sua inter-relação com o espaço. Então, nós estamos falando de... o feminismo negro, ele tem diversas intelectuais negras utilizam como metáfora, utilizam o espaço como metáfora, né? Vocês vão encontrar Bell Hooks falando de margem e centro, né? Uma formulação sobre o espaço. Então, a questão do espaço, a questão do território é um elemento bastante importante da formulação de intelectuais negras no campo da interseccionalidade. Então, para Mara Viveiros, né, a aposta na interseccionalidade permite apreender as relações sociais como configurações simultâneas, como construções simultâneas de diferentes ordens, de classe, gênero, raça, sexualidade, em diferentes configurações históricas ou realizações situadas, contextos em que as interações de raça, classe e gênero atualizam essas categorias e lhes conferem significado. Então, isso é importante para pensar que geografia e história são absolutamente fundamentais para reconfigurar as identidades e são configurados por elas. Então, quando a gente está pensando em racialidade, nós estamos pensando em contextos que são bastante específicos, né? Embora o racismo, né, a racialização antinegra, ela seja mundial, ela tem configurações que são bastante específicas e que interferem e são interferidas pelo território, pelas geografias, pela história. Então, são realizações necessariamente situadas, como nos lembra Mara Viveiros. Poder passar, Emily, por favor. Uma segunda questão para compreender, e aí dando um segundo passo entre a relação entre interseccionalidade e espaço, para a gente poder pensar a cidade, é que, assim como né, como iniciei, o Johnny Truth está lá colocando em questão quem é mulher e eu não sou mulher, o pensamento feminista negro em diversas latitudes, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pensando nesse lugar do espaço doméstico como lugar da opressão e pensando, por exemplo, que a considerada emancipação feminina a partir do trabalho resultou no acúmulo de trabalho doméstico para as mulheres negras que sempre tiveram nos diversos tipos de trabalho urbano, inclusive fazendo com que a cidade fosse possível, viável, né, e que esse trabalho doméstico fosse realizado. Enfim, essa posicionalidade, esse locus, né, mulheres negras, nas suas experiências individuais e coletivas, perturbam as categorias de gênero normalizadas, né? Então, quando a gente pensa
no feminino como doméstico, passivo, no masculino como agressivo, masculino como público, são categorias que são configuradas pela branquitude. Né? Então, quando a gente dizer isso, não significa dizer que não há uma opressão do ponto de vista do espaço doméstico, digamos assim, que afeta, né, a vida das mulheres negras. Mas quer dizer que essa posicionalidade ela é muito mais complexa, porque nós estamos falando de mulheres que já estavam nos ambientes de trabalho, nos ambientes, portanto, considerados públicos numa dicotomia, né? Então, portanto, essa posicionalidade bagunça as dicotomias, inclusive, que configuraram o feminismo, que configuraram as relações feminismo e espaço, feminismo e cidade. Quando a gente pensa nas experiências, e a Emily trouxe a questão dos trânsitos, não é tão fácil dizer mulheres, negras, espaço doméstico, homens, negros, espaço público, inclusive porque o espaço público pode ser extremamente ameaçador também para os homens negros. Se a gente pensar nos índices de violência policial, na questões de encarceramento, então essas dicotomias não resistem a essa posicionalidade, digamos assim. Né? Então, aqui eu trago uma citação da Catherine McKittrick, que é também muito importante para o nosso trabalho de formulação comum, pensando nas histórias negras, como elas estão ligadas, né? Da forma como respondem à dominação geográfica. Desse modo, as geografias negras fazem emergir padrões alternativos que trabalham ao lado e além das geografias tradicionais. Então, essa citação é importante porque não se trata de uma substituição, certo? Se trata de uma complexidade. As geografias negras emergem no contexto complexo que está ao lado, é atravessado pelas geografias tradicionais. Não é, portanto, uma redoma, uma bolha, não se trata disso. Mas se tratam de outros padrões, outros em relação àqueles que são normalizados e que foram historicamente estudados pelos estudos urbanos, pela geografia tradicional, pelo planejamento urbano, etc. Se puder passar aí. Vou falar um pouco assim, esse foi o meu locus de pesquisa, digamos assim, que foi o conflito da Isidora, em especial a ocupação Rosa Leão, e eu evoco essa territorialidade para pensar junto com vocês. Acho que há muito o que dizer sobre esse conflito, uma série de teses e dissertações e artigos a esse respeito. Eu mesmo tenho esse foi meu tema de mestrado e gerou um artigo mais recentemente publicado na revista de Estudos Urbanos da Ampur. Hoje eu estou trabalhando a questão da segregação das presenças negras na cidade de Belo Horizonte, a partir também dos ensinamentos, digamos assim, que esse trabalho de pesquisa me legou, me trouxe, e as inquietações que vieram dele. Então, há muito que se dizer sobre isso, né? Eu gostaria de trazer um recorte específico que nos ajuda a pensar essa questão do desembranquecer e pensar nessa dimensão da reestruturação, digamos assim. Então, o conflito da Isidora, para quem não conhece, ele se desenvolveu, assim, se aprofundou em 2013, são 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, no vetor norte da cidade de Belo Horizonte. Nesse mapa eu mostro não só as ocupações, mas também outras territorialidades negras que estão no entorno, e a relação dada pelo conflito, né, com interesses imobiliários na região, que, enfim, geraram uma ameaça de despejo que durou, enfim, até 2019, 2018, na verdade, até 2018, 2019. Então, a partir desses interesses imobiliários, porque se tratava de uma área de expansão urbana com vários megaprojetos, se puder passar, Emily, com vários megaprojetos, tem um mapa aí um pouco do que estava configurado aí no início, no meio do conflito. Muitos desses projetos não foram para frente, por conta de dinâmicas próprias que seria necessário desdobrar,
cada uma delas, mas esse GIF mostra um pouco o que era esse projeto inicial, e era um projeto que, enfim, motivava, mobilizava os setores imobiliários, o Estado, nas suas diversas instâncias, para a realização do despejo da comunidade. É digno de nota, então nós estamos falando de um conflito com 8.000 famílias, essa área que aparece no GIF como passível de ser cruzada, né, de ser cortada no meio pela Via 540, é o Quilombo de Mangueiras. Então, essas territorialidades negras, enfim, estavam ameaçadas pelo mesmo, né, por um grande megaprojeto, um megaprojeto urbano, e há, enfim, uma história muito ampla de mobilizações nessa região, que o meu trabalho se debruçou em mapear, né, realizar uma cartografia dessas mobilizações e, sobretudo, de qual era a perspectiva das mulheres negras nesse território, uma vez que esse processo de organização comunitária estava assim, exclusivamente, praticamente, na mão de mulheres negras. Então, qual era a percepção de espaço, de território que mobilizava, né, a sua atuação e a própria produção do espaço e produção desse território. Se puder passar, Emily. Então, um pouco o que era esse mapeamento das cartografias, né, essa cartografia, os espaços de lazer, os espaços que não se configuram facilmente entre o público, né, não se classificam tão facilmente entre público e privado, né? Então, áreas semipúblicas, semiprivadas, áreas comuns, enfim. Pode passar. E o recorte que eu queria sugerir, né, então, um pouco trazendo por essa imageria, né, uma imaginação, né, desse território, é um pouco pensar esse conflito a partir do conceito de branqueamento do território. Então, enfim, de novo, né, seria possível abordá-lo a partir de muitas perspectivas, mas, sem dúvida, a presença do branqueamento do território parece potente para entender essa questão, né? Quando a gente está falando de desembranquecer a cidade, por quê, né? Porque existe um branqueamento, digamos assim, histórico das cidades brasileiras. E como se desenvolve essa questão? Né? Então, pensar como... se puder voltar Emily, te agradeço. Isso. Seria pensar como, portanto, um projeto de branqueamento da nação, né, que passou aí por diversas etapas, né, ou seja, seja de expulsão, nós estamos falando de Belo Horizonte, nós estamos falando de uma história larga de expulsão de pessoas, de negros e negras da cidade, seja aqueles que construíram a cidade de Belo Horizonte, seja seus antigos moradores. Essa tentativa de expulsão ela é reencenada em vários momentos da história das nossas cidades, e ela, no início do século, nitidamente acompanhou uma ideia de branqueamento da nação. Né? Essa reencenação do branqueamento teria, né, segundo o professor Renato Emerson, né, também pesquisador nesse campo, professor do IPUR, teria 3 vertentes, né? O branqueamento da ocupação, quer dizer, a substituição de pessoas negras, indígenas, não brancas, por brancos na composição populacional do território, o branqueamento da imagem do território, e aí no mapa anterior eu mostrei, né, como é que, no caso da região da Isidora, isso é bem nítido, porque nos mapas a região se chamava Isidora, no feminino, e ela foi, ao longo da história, masculinizada, e mais do que isso, né? Isidora tratava-se de uma mulher negra que morava na região, então essa masculinização é também um branqueamento da imagem do território, do mapa, né? A rasura do mapa, que implica a rasura da experiência negra que já estava posta naquela região. Então, branqueamento da imagem do território, com narrativas locais
que iniciam a partir da chegada dos brancos, das pessoas brancas, em geral, notadamente dos homens brancos, em um determinado território, e o branqueamento cultural do território, né, com a imposição de matrizes, parâmetros, signos, símbolos que constituem a experiência muito específica de certos sujeitos, enquanto exclui, encerra, demoniza outras experiências de território que não são as que estão configuradas a partir da experiência considerada hegemônica. Então, para concluir, né, é muito importante perceber que essa política de branqueamento do território ela tem várias formas de manifestação. Seja essa que eu citei, né, a retirada do mapa de certos nomes e a renomeação a partir de uma experiência branca, né, Isidoro tornou-se, com esse nome, Granja Werneck, a partir de uma experiência de branqueamento daquela região, né, para dar nome a certos grupos e retirar do mapa outros. Se dá através da política de remoção, pura e simples, né? E aí há muitos, era o caso ali, e também há muitos nas cidades brasileiras, né? Quando a gente pensa em reestruturação, os grandes projetos, né? Eles tiveram um viés muito de branqueamento do espaço. E aí, só para fechar, Emily, então você pode passar para o último, seria nos convidar, né? E aí eu acho que esse debate é muito interessante para pensar a partir dessa preocupação, né, da experiência das mulheres negras, né, como a professora Marina trouxe, né, a questão do Vale do Jatobá e a questão da centralidade das mulheres negras nessa região da cidade, como a gente pode pensar na construção de um projeto de reestruturação urbana que não reproduza essa lógica de branqueamento do território, que possa pensar em outras configurações, né, que problematizem lógicas de branqueamento, né? E aí, quando a gente fala, né, de planos de reestruturação, essa é uma questão muito sensível e muito importante, né? A oportunidade de pensarmos isso a partir de outros marcadores que não sejam aqueles que foram historicamente mobilizados através de intervenções, constituir um território branco, né? Constituir um território a partir da experiência da valorização do capital, da valorização da experiência dos grupos que estão no poder, dos grupos hegemônicos do ponto de vista das opressões interseccionais. Então, um pouco, acho que é esse o exercício, né? Digamos assim, que a gente gostaria de contribuir. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Obrigada, Emily. Incrível a palestra de vocês, né? Eu acho que foi muito bonito ver a forma como vocês trazem, né, essas questões, trazem o problema, e faz a gente pensar mesmo essa oportunidade, né, de a gente repensar essas estruturas de poder de planejamento urbano, né? Eu sou arquiteta da Prefeitura de Belo Horizonte e eu acho, me incomoda muito, assim, num planejamento urbano ter pessoas muito homogêneas, né? Pensando todos os territórios da cidade e que, claro, vai tender a reproduzir padrões que não dizem respeito ao contexto, né? E as questões identitárias, aos problemas de quem acessa esses espaços. Enfim, né? Você trouxe do Isidora, eu tenho uma narrativa interna da prefeitura que é completamente diferente, né? E que muito me incomoda. Isso, você falou de 2018, 2019, eu estava acompanhando esse processo de perto e, enfim, né? Pude ver todo esse lado heterônomo, né? Do que foi levado, enfim, né? Como imagem também para o Banco Mundial em Tóquio, né? A prefeitura levou isso desconsiderando essa população que existia, mas como um problema ambiental, enfim, né? Você tem toda a razão, são várias narrativas que incidem, né, sobre esses territórios, muitas vezes inviabiliza, né, o que de fato acontece. Assim. Bem, então, assim, eu acho que lá a gente tem um problema muito semelhante no Jatobá, né, que são a existência das ocupações também, né, e a questão da mobilidade, que também estamos na borda sul, né, da cidade.
Então, essa questão da mobilidade, ela é o problema, né, de como acessar o centro, né, as mulheres que, enfim, o tempo de deslocamento, né, o acesso à estação, né, a estação do Diamante, que é a que conecta a centralidade. Então, temos todas essas questões, né, a Emily trouxe do Rio, né, é o mesmo problema sempre, né, a gente tem uma estrutura de planejamento que ela traz isso. Bem, gente, mas aí pensando nessa última questão, assim, as meninas Camila, Bárbara e Maria Fernanda, gostariam de comentar alguma coisa, gente? Fazer alguma pergunta? Não? Não, Marina, tá tranquilo. Nós vamos visitar a área na semana que vem, né? Então, acho que vai ser um olhar muito, muito importante a gente ter para esse território. Bem, gente, mas perguntando, né? Essa última pergunta, voltando a bola para vocês. Como vocês enxergam, assim, essa questão de um grande projeto, né? Então, a gente ter... É uma lógica neoliberal, né? Ainda assim, a gente está trabalhando dentro de uma lógica heterônoma, né? De um planejamento urbano que... Vocês acham que tem possibilidade da gente ter brechas aí dentro, ou não? Ou é uma lógica contra-hegemônica que a gente tem que partir? Como vocês enxergam isso, assim, essa questão dos grandes projetos? Olha, eu acho que é um desafio que está posto aí, né? Então, é uma questão bastante complexa, assim. Trazendo, acho que um pouco da experiência que eu tenho tido no trabalho, né? Que é no legislativo, no âmbito do legislativo, onde a gente pensa ali a construção de políticas públicas e onde, enfim, a gente, por ser uma equipe, né, em que tem muitas pessoas negras, trazendo esse olhar afro-referenciado também, né, para a construção dessas políticas, o que a gente tem dialogado bastante é sobre também como que eu posso dizer, existe essa contradição, né, da gente estar num espaço que a gente sabe a forma como são construídos esses processos, e eu imagino que você deve enfrentar bastante isso trabalhando na prefeitura, né, mas ao mesmo tempo a gente tenta fazer algumas disputas e passar aí por essas brechas, assim, né. Mas olhando para o que eu estou pesquisando atualmente, algo que eu me deparei assim bastante, e assim até pensando no contexto de outras cidades, é que as pesquisas que relacionam essa questão de deslocamento e tal, elas não estão olhando para esse grupo específico das mulheres negras, para os tipos de deslocamentos que elas realizam. E a primeira questão está na própria forma como se obtém esse dado. Por esse dado não ser racializado, né, de quem responde essas pesquisas, essa primeira pergunta inicial ela já não está ali, né? Quem são, onde estão, né? Que tipo de deslocamentos fazem? Esses deslocamentos curtos, eles estão ali presentes, eles são colocados, né? Porque o sistema de transporte público, ele opera nessa lógica capitalista também do trabalho, né? Do recurso, e como a Nath falou, a gente está sempre, eu no caso também, né, tem que sempre fazer esse diálogo com a população preta como um todo, porque aí a gente esbarra em outras questões como a juventude preta acessar os espaços, que a gente sabe, né, todos os entraves que tem uma cidade cada vez mais segregada e num sistema todo de transporte que diz que você, enquanto jovem preto, não deve sair no final de semana, porque você não vai ter opções de transporte para voltar para casa ou para chegar até esses locais. Então, acho que quanto mais a gente puder visibilizar isso, né, visibilizar esses dados e eles existirem, né, enquanto dados, porque a gente ainda não tem, né, essa obrigatoriedade, acho que tem algumas cidades que estão começando a fazer isso, de colocar esse fator racial nessas pesquisas, a gente consegue, ainda que não seja feita, né, pelo Poder Executivo, a gente consegue fazer uma crítica sobre esse processo, mas a gente precisa ter a construção desses dados. Então, acho que começar a trabalhar, né, com políticas cada vez mais racializadas, onde a gente considere também todas as diferenciações que
o gênero vai trazer, né, a sexualidade vai trazer, a gente consegue ouvir mais, né, essas pessoas e a forma como essas pessoas estão vivenciando a relação, né, do espaço público, privado, que a Nath trouxe também, né, que, enfim, ainda tenho que ouvir bastante quando eu vou para algumas atividades, a gente acha que até tem trocado sobre isso, de, quando as mulheres começaram a acessar o espaço público, né, e quando a gente sabe que a realidade das mulheres foi de sempre estar acessando, sempre fazer esses deslocamentos, então essa condição de transitar sempre esteve ali presente, né, desde o momento em que aqui chegaram, né, que aqui nessa terra pisaram. Então, acho que quanto mais a gente tiver a disputa política mesmo para que esses dados eles sejam produzidos, sejam considerados, né, e que essa complexidade toda que a gente falou aqui, né, que é complexo, né, não é rígido assim, não é uma linha reta, né, tem várias nuances aí, várias curvas, isso seja trabalhado, eu vejo como um caminho possível em meio a essas contradições, né, que existem em processos de estruturação urbana, que, por fim, sempre vão acabar sendo um tipo, né, de atravessamento ali no território, né, a gente sabe que isso, naquela localidade onde vai passar, né, onde vai acontecer essa estruturação, mas acho que a partir dessa construção mais de escuta também, né, da população, a gente consegue avançar nessas brechas, nessas possibilidades. Eu vou no sentido semelhante a esse. Eu acho que, e concordo bastante com essas questões que a Emily trouxe e também as questões que a Marina trouxe, né? Então, acho que pensar essas diversas escalas, né? Então, pensar o combate a essas opressões patriarcais de gênero, de raça, né, interseccionais, pensando aí desde a formação, quem são os técnicos, né, quem é o corpo técnico, quem é o corpo de... enfim, né, a gente sabe o quanto a linguagem técnica e a linguagem do planejamento urbano pode ser usada como ferramenta de exclusão, né, de camuflagem, de não dizer o que efetivamente está acontecendo, né? Então, isso tudo é uma preocupação que a gente, enfim, precisa ter e se mobiliza em relação a isso, né? Então, pensar nessas escalas, né, desde quem são, passando pela escuta, né, essa questão que a Emily trouxe, e que tipo de escuta, né? Também temos uma larga literatura fazendo uma crítica sobre as nossas experiências de participação. Então, como pensar em experiências de participação que não reproduzam essa não efetivação, né, daquilo que estava sendo posto pelos diversos grupos, né? Então, acho que também uma preocupação complexa, né? Mas eu penso sim que eu vou muito assim, acho que a atuação nossa é contra, a favor e para além, né? Acho que tem um papel que os movimentos sociais cumprem, que eles precisam cumprir, né? É o seu papel, é o seu lugar, e acho que enquanto corpo técnico, né, pensar como os instrumentos de planejamento urbano podem servir como uma advocacia a favor dos territórios, das territorialidades negras, né? Como eles podem ser mobilizados, você pensar na história das da ex, a importância que isso teve para conter, por exemplo, as experiências de especulação imobiliária, o avanço sobre os territórios de negros e negras. Então, há uma série de complexidades, né? Mas talvez, sem uma resposta pronta, pensar como esses instrumentos podem servir para o que, às vezes, eles sequer foram configurados para, mas eles podem servir, né, como uma espécie de advocacia, como uma espécie de contenção a certos interesses que atravessam, que vilipendiam a vida, que expulsam as pessoas, que acabam com os modos de ser, de existir, com os direitos básicos de uma democracia, como moradia, como mobilidade urbana. Então, acho que sim muito importante ocupar esses espaços e, sobretudo,
problematizar a partir desse lugar que sempre foi invisível, né? Quando a gente fala de planejamento urbano, nós estamos falando de uma ideologia de neutralidade e de sujeitos médios, né? Que são aqueles atendidos pela arquitetura, urbanismo, sujeitos que não têm corpo, que não têm gênero, que não têm raça. Então, quando a pergunta inicial já começa generificando e racializando o debate, eu acho que já tem um ganho muito importante, né? Então, pensar como é que isso desdobra efetivamente em contenção de lógicas que negam a vida e que reproduzem essas opressões estruturais, né? Então, acho que sim. Excelente, gente. Eu acho que a gente está nessa fase do diagnóstico agora, né? E uma coisa que vocês falaram, né? E complementa muito o que a gente vem tentando trabalhar, é pensar uma cartografia crítica, né? E aí, como que a partir dessa cartografia a gente começa a construir um outro pensamento, né? Então, assim, o poder público tende a construir uma cartografia que é desse sujeito tipo, né? Uma lógica mais moderna, modernista, por assim dizer, né? Mas eu acho que é muito bom trazerem isso, né, para a gente, enfim, começar a pensar o processo a partir disso, né, de tentar trazer uma questão contra-hegemônica mesmo para essa representação do território, né, mesmo que seja um instrumento heterônomo, por assim dizer, né, de pegar dados georreferenciados no sentido cartográfico, mas que isso tenha uma relação mais crítica. Bem, Natália e Emily, eu queria agradecer a vocês, eu não queria estender muito, né, porque a gente combinou esse horário. Bem, riquíssimo as contribuições que vocês trouxeram, né, eu trouxe ele por uma discussão interna da prefeitura, né, a gente teve alguns debates do planejamento urbano, no sentido de tentar entender, e aí eu senti uma deficiência enorme interna, né, assim, de quem estava pensando isso, pensar assim, se somos mulheres, conseguimos debater feminismo, conseguimos trazer a questão, e não é bem por aí, né, a gente tem muita coisa que, enfim, né, que a gente se sente esvaziada ali de não saber mesmo qual a profundidade disso, né, e que demanda realmente uma seriedade ao se tentar abordar essa perspectiva, né, no planejamento. Bem, então, queria agradecer muito, vou disponibilizar lá no canal, tá, da PUC Minas, e aí, enfim, né, foi incrível tudo que vocês trouxeram para a gente hoje. Muito obrigada. A gente que agradece, Marina, agradece o convite, agradece a oportunidade de dialogar com você, com vocês, e também nos colocamos à disposição, né, para pensar nesse desdobramento. Você também mencionou a respeito do trabalho que vai ser, né, do processo, né, que está em curso, então também estamos, né, interessados em contribuir de alguma maneira. Gente, obrigada, Maria. Vou encerrar por aqui. Uma boa noite para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, as meninas que compareceram. E a gente continua essa discussão em sala. Então, tchau, gente. Um abraço.